49 Morpeg, Legendary Guardian Capítulo 242 O surgimento repentino de um território. Autor, voando sozinho. Tradutor, Endless Fantasy Nuble na voz. Recomendo que vocês ouçam o vídeo na velocidade 1.25x. Esse capítulo veio de novelfull.net e não se esqueça de conferir o site. Zhang Yang conseguiu perder seu agro mais uma vez, forçando Luke Vic a lançar a magia, flecha de gelo, em Utei. Zhang Yang se recuperou brevemente, ergueu seu machado de batalha sem seu parceiro habitual, o escudo, e avançou em direção a Luke Vic. Depois de 2 minutos, o tempo de recarga de Utei, Will Recovery, foi concluído, e o ciclo perfeito estava prestes a acontecer. Zhang Yang havia eliminado seu agro 2 vezes. O DPS de Utei era de pelo menos 1600, e Zhang Yang estava controlando seu poder de fogo intencionalmente durante toda a batalha. Assim, o agro de Luke Vic estava firmemente travado no Rei Urso de Orelhas Douradas. Will Recovery, unir, Berserker Zeal, dividir. O HP de Luke Vic diminuiu continuamente enquanto ele repetia o ciclo perfeito várias vezes. 10 minutos depois, Shadow of the Void, de Zhang Yang estava pronto novamente. Ele usou Shadow of the Void novamente após atacar Luke Vic com fúria para aproveitar a oportunidade, roubando o agro de Utei por alguns instantes. 40 minutos depois, a barra de HP de Luke Vic estava no fim. O chefe de repente rugiu alto, com uma expressão de descrença no rosto, e caiu derrotado. Jing. Você matou a bruxa fractal congelada espectral. Luke Vic, você adquiriu 10 milhões de pontos de experiência. Olá. Zhang Yang soltou um longo suspiro. Uma das razões pelas quais ele conseguiu derrotar Luke Vic sozinho foi porque ele combinou as habilidades de sua montaria de estimação com suas próprias habilidades, como domesticação de feras, cura do berserker, recuperação selvagem e sombra do vazio. Cada uma delas era indispensável, unindo-se para formar uma combinação milagrosa. O saque de Luke Vic foi generoso. Havia 7 peças de equipamento amarelo-ouro e muito equipamento cinza-prata. Foi realmente incrível. No nível atual de Zhang Yang, ele não se deu ao trabalho de dar uma segunda olhada em nenhum dos equipamentos cinza-prata, jogando-os diretamente na mochila. No entanto, o equipamento amarelo-dourado chamou sua atenção, e ele os estudou com a seriedade de um curador. Entre as 7 peças de equipamento ouro-amarelo, 2 eram armaduras de couro, uma era uma armadura de tecido e a outra era um peitoral de armadura pesada, todos equipamentos fixos. As outras 2 peças de equipamento ouro-amarelo eram uma capa e um par de acessórios, capa de defesa impecável, amarelo-ouro, capa. PV, mais 84. Vitalidade, mais 21. Equipamento, absorve 40 pontos de dano cada vez que você sofre dano, não identificado. Nível requerido, 60. Amuleto do Amante, Yang, amarelo-ouro, acessório. Uso, teletransporta você imediatamente para os arredores do alvo. O alvo é o portador do Amuleto do Amante, Yin. Tempo de recarga, 3 horas. Restrição de gênero, masculino. Nível requerido, 60. Amuleto do Amante, Yin, amarelo-ouro, acessório. Uso, teletransporta você imediatamente para os arredores do alvo. O alvo é o portador do Amuleto do Amante, Yang. Tempo de recarga, 3 horas. Restrição de gênero, feminino. Nível requerido, 60. Isso seria muito útil. Depois de matar um chefe ou jogador, era possível usar este amuleto para escapar, desde que a pessoa que usou já estivesse em um lugar seguro. Mas para quem devo dar esse amuleto do amante? A pessoa mais ideal era An Shui, porque no futuro, se Zhang Yang encontrasse um chefe poderoso em campo aberto, An Shui poderia simplesmente usar Feitiço do Amante, Yin, para se teletransportar para a localização de Zhang Yang. Mas se Sun Xiu visse o nome questionável do equipamento, ela não massacraria os dois. Por outro lado, Wei Yan era uma pirralha atrevida, e se Zhang Yang não entregasse essa novidade para ela, ela não teria fim para reclamar. Bom, esqueça isso, eu decidirei sobre isso no futuro. Zhang Yang pegou uma chave feita inteiramente de gelo transparente e um cajado mágico branco prateado e colocou tudo em sua mochila. Eram os itens de missão, chave congelada, e cajado da profecia. Infelizmente, apesar de ser uma arma de nível celestial, o cajado da profecia
Não podia ser usado como arma. Hora de enviar o item e completar a missão. Zhang Yang correu de volta para o salão central. Merlinda o avistou e imediatamente perguntou: Guerreiro, você conseguiu? Zhang Yang sacou a chave congelada e abriu o portão da prisão. Ao mesmo tempo, as correntes de Merlinda também foram soltas. Zhang Yang então respondeu: Felizmente, não decepcionei e completei a tarefa que me foi confiada. E o cajado da profecia? Merlinda olhou nervosamente para Zhang Yang. Zhang Yang tirou o cajado mágico da mochila, entregou a Merlinda e disse: O item será devolvido ao dono. Ele riu baixinho. Se não fosse um item de missão, mas a arma de verdade, Zhang Yang simplesmente fugiria com ele. Merlinda de repente mostrou uma expressão de alívio, pegou o cajado mágico com as duas mãos e olhou para ele com entusiasmo. 7.000 anos. 7.000 anos. O cajado da profecia finalmente retornou aos elfos. Ding. Merlinda recebeu a arma celestial dos elfos. Melhorias recebidas. Uma luz dourada apareceu ao redor de Merlinda, e o NPC Elite de nível 45 imediatamente subiu de nível em um ritmo rápido. Merlinda, Canção da Floresta, Amarelo Ouro, Humanoide. Nível, 65. HP, 15 milhões. MP, 10 milhões. Defesa, 1.200. Sua citação foi gradualmente substituída por uma expressão solene, e ela disse: Guerreiro, a tribo dos elfos na floresta de Tanila sofreu grandes perdas para o rei Arthur. Precisamos destruir o demônio o mais rápido possível. Em tal estado de emergência, não podemos perder um minuto sequer. Ding. O requisito de conclusão da sua missão, matar o rei Arthur, foi alterado. Ajude Merlinda a destruir o rei Arthur juntos. Depois de fazer tantas tarefas, Zhang Yang estava de volta ao ponto de partida. Zhang Yang assentiu e concordou: partiremos imediatamente. Os dois saíram correndo do salão principal e começaram a convocar suas montarias. A montaria de Merlinda era um tigre branco, era magnífico e poderoso, tão grande quanto o Itei. Vamos! O tigre e o urso começaram a mover seus membros e saíram correndo pela floresta, em direção ao castelo da tempestade trovejante. Depois de meia hora de correria, as duas montarias pararam em frente ao castelo da tempestade trovejante. O castelo, que havia sido palco de um massacre pouco tempo antes, ainda exalava sangue derramado e mortes angustiantes. De longe, o castelo parecia um filme de terror, fumegante e cheio de buracos. Supostamente, monstros deveriam ter surgido na área, mas atualmente, no modo história, a área estava completamente deserta. Merlinda e Zhang Yang controlaram suas montarias e entraram lentamente no castelo. Ao longo do caminho, corpos de elfos e ladrões estavam espalhados pela trilha. O rosto de Merlinda era uma mistura de tristeza e raiva. Ambas as montarias aumentaram a velocidade e chegaram à frente de uma catedral no topo do castelo. Havia um enorme campo de treinamento na entrada, repleto de fileiras de alvos de madeira. O rei Arthur estava parado no meio do campo de treinamento com sua espada erguida como uma taça de vinho. Ele era enorme. 8 ladrões de elite o cercavam e cortavam o alvo arborizado com armas para treinamento. Demônio, sua morte está chegando! Merlinda gritou zelosamente e correu em direção ao rei Arthur com seu tigre branco. O rei Arthur abriu um sorriso e disse: Seus pequeninos, matem essa mulher. Os 8 ladrões imediatamente pararam o treinamento e correram em direção a Merlinda. Guerreiro, por favor, intercepte-os, esse demônio é meu. Merlinda se virou e gritou alto para Zhang Yang. Droga, toda vez que esse NPC fica tão irritado e sempre corre na frente, eu sempre acabo dando cobertura. Zhang Yang resmungou para si mesmo enquanto avançava com seu Itei. Assim que entrou no alcance de ataque de charge, Zhang Yang imediatamente pulou de sua montaria e avançou em direção ao monstro ladrão mais à frente, ativou Blow Rage, e usou Horizontal Sweep. Várias mensagens de menos 3.800 de dano apareceram. Zhang Yang então usou Bloqueio, aumentando seus pontos de fúria em até 30 pontos, e usou Onda Explosiva. Os 8 monstros ladrões ficaram instantaneamente atordoados, e Merlinda rapidamente se separou deles e avançou diretamente em direção ao rei Arthur. Zhang Yang se moveu habilmente e expulsou os 8 monstros. Ele também não se esqueceu de prestar atenção à batalha entre Merlinda e o rei Arthur. Tolo,
O campo de batalha pertence aos homens e somente aos homens. As mulheres só precisam ficar na cama e nutrir as sementes dos homens para que se tornem descendentes fortes. O rei Arthur zombou de Merlinda, elfos patéticos, liderados por mulheres, que raça fraca. Demônio, então veja essa mulher fraca te mandando para o inferno. Merlinda parou a 30 metros do rei Arthur. Ela ergueu a mão direita e lançou um castigo sagrado no rei Arthur. Imune. O rei Arthur ergueu a enorme espada em sua mão, deu uma gargalhada e disse: Mulher estúpida, esta é a espada na pedra, dada por Deus, e quem a empunhar terá um poder invencível. Vá para o inferno. O rei Arthur dobrou os joelhos levemente, abaixando-se em posição de cavalo, e lançou-se para a frente, criando uma onda de choque e quebrando os objetos sob seus pés e ao seu redor. A magia da profecia, derrubada explosiva. Merlinda ergueu, cajado da profecia. Bang! Isso fez com que o rei Arthur, que se aproximava, voasse para trás. Ele rolou pela superfície como uma pedra quicando na superfície da água, quebrando 10 alvos de madeira e ficando esparramado no chão. Uau! Então esse é o poder de uma arma celestial! Zhang Yang exclamou para si mesmo enquanto puxava os monstros. A hectares, o rei Arthur se levantou imediatamente. Você pode me derrubar, mas sem causar dano real. Até onde isso pode te levar? Eu tenho espada na pedra, e nunca serei derrotado. Então você não terá mais a espada na pedra. Merlinda ergueu seu cajado da profecia, mais uma vez e proclamou com sua voz majestosa, a magia da profecia, privação. Xuxi, espada na pedra, na mão do rei Arthur instantaneamente se transformou em um raio de luz prateada que disparou diretamente para o céu e desapareceu. Impossível. O rei Arthur rugiu alto. Vadia, devolva minha espada na pedra. O rei Arthur rugiu com raiva. Sua pele que era originalmente verde ficou vermelha e ele correu em direção a Merlinda. Ding! O rei Arthur ficou furioso após perder espada na pedra. Agora ele vai causar e também receber o dobro de dano. A magia da profecia, derrubada explosiva. Merlinda simplesmente ergueu seu cajado e o rei Arthur foi derrubado imediatamente. Ao mesmo tempo, Merlinda também lançou raio da punição, e um texto de menos 4.000 de dano apareceu acima da cabeça do rei Arthur. Seus ataques continuaram tão fracos quanto antes. O rei Arthur começou a avançar, mas foi derrubado novamente, antes de ser picado por raio da punição. Os dois NPCs repetiam suas ações sem parar. 3 minutos depois, Zhang Yang lançou uma sequência de habilidades salva-vidas e finalmente matou todos os 8 monstros ladrões. Então, montou em seu IT e avançou em direção ao rei Arthur. Embora Merlinda fosse uma chefe ouro amarelo, seus ataques eram muito fracos. Zhang Yang rapidamente construiu agressividade e atraiu a atenção total do rei Arthur. Como previsto, Merlinda era uma curandeira de corpo e alma, então ela imediatamente lançou uma regeneração superior em Zhang Yang. Ela ainda restaurava 5% de HP a cada segundo, apesar de seu estado aprimorado. Após lançar regeneração superior, ela repetiu suas ações na torre subterrânea, lançando raio de punição após raio em seu alvo. A diferença agora era que Zhang Yang tinha muito menos HP naquela época, então a recuperação de 5% de HP não o ajudou muito. Com seu HP enorme agora, a recuperação de 5% de HP era ridícula. Restaurando em pelo menos 2.000 HP a cada segundo, quase todos os jogadores da classe curandeiro ficariam envergonhados. Um dos socos desarmados do rei Arthur causou cerca de 6.000 de dano em Zhang Yang. Mas o rei atacou esporadicamente, uma vez a cada 2 segundos. Então se Zhang Yang usasse bloqueio a cada 6 segundos, ele reduziria o DPS para cerca de 2.000, o que poderia ser facilmente coberto por regeneração superior. Por outro lado, o rei Arthur recebeu o dobro do dano normal, o que aumentou o DPS de Zhang Yang para cerca de 5.000. Com esse DPS, o rei estava com as costas na corda. Com a ajuda da regeneração superior de Merlinda, Zhang Yang era imbatível. Era só uma questão de tempo até que se tratasse de derrotar o rei Arthur. 80%, 60%, 40%. O rei Arthur tinha 4 milhões de HP, mas com o efeito de receber 100% de dano adicional, seu HP caiu drasticamente, e sua barra de HP ficou vazia em 6 minutos. Finalmente,
Merlinda disparou seu último raio da punição, e o rei Arthur gritou, caindo no chão enquanto saltavam continuamente de seu corpo. Embora tenham vencido a batalha, Merlinda permaneceu estoica. Após um momento de silêncio, ela finalmente falou, guerreiro, obrigada pela ajuda. Preciso voltar para minha tribo agora para ver se meu povo está seguro. Shin-Lu-Sierki. Na língua élfica, Shin-Lu-Sierki tinha um significado que poderia ser traduzido como adeus. Ding. Você completou a missão, matar o rei Arthur. Ganhou 1.000.000 de pontos de experiência. Merlinda acariciou gentilmente seu tigre branco e o tigre branco a levou embora rapidamente. É isso? Depois de passar pelo trabalho de matar um chefe cinza-prata, um chefe amarelo-dourado e correr todo o caminho de ida e volta, a recompensa era 1.000.000 de pontos de experiência. Foi uma total perda de tempo. Zhang Yang suspirou e pegou um saque. Embora todos fossem equipamentos cinza-prata, ele sempre podia vendê-los por dinheiro. Dinheiro sempre trazia alguma felicidade, no mínimo, pseudo-espada na pedra, cinza-prata, espada de uma mão. Ataque de arma, 320 a 520. Intervalo de ataque, 2,5 segundos. DPS, 168. Uso, dissipa todos os efeitos negativos e torna você imune a todos os danos e efeitos. Dura 2 segundos, não identificado. Nível requerido, 60. Esta arma tinha um efeito de invencibilidade. Era definitivamente uma arma PvP. Além disso, se ela tinha um efeito de invencibilidade de 2 segundos antes de ser identificada, esse efeito provavelmente seria estendido para 3 segundos após o processo de identificação. Esta arma parecia familiar para Zhang Yang. Ainda assim, mesmo que o efeito de invencibilidade fosse incrível, o nível da arma era muito baixo. Após a identificação, o DPS da arma ainda seria muito baixo. Não valia a pena trocar o machado de batalha dente de dragão pela espada na pedra. Esta arma só poderia ser vendida. No entanto, com esse efeito invencível, ele definitivamente pode render um preço alto. Finalmente, o humor de Zhang Yang melhorou e ele guardou o restante dos equipamentos cinza, prata e verde cobre. Então, de repente, avistou um pedaço de ordem de comando verde claro. No momento em que seus dedos fizeram contato com ele, as palavras em vermelho, exclusivas do sistema, apareceram no canal mundial. Anúncio do servidor. A primeira ordem de comando de território apareceu. A batalha por território acontecerá amanhã às 19 horas. Todos os jogadores, por favor, preparem-se. A posição do território será na floresta de Tanila. A localização exata será anunciada quando a batalha por território começar. A batalha pelo território durará 3 horas. Ao final da batalha, o último jogador que possuir a ordem de comando de território se tornará o Lorde do território. Morpeg, Legendary Guardiã capítulo 241, Bruxa Fractal Congelada Espectral Sacerdotisa. Trago notícias terríveis. Zhang Yang relatou os eventos que aconteceram quando Kalo liderou um ataque para assaltar o Castelo da Tempestade, que falhou miseravelmente quando o rei Arthur massacrou todos eles. Merlinda ouviu e só conseguiu expressar sua tristeza e raiva. Depois de um tempo, ela finalmente abriu a boca para falar. A espada na pedra é uma relíquia divina com poder ilimitado. Diz a lenda que somente o mais bravo dos guerreiros conseguiria retirar a espada da pedra. Guerreiro, eu preciso da sua ajuda. Como estou aprisionada, preciso que você encontre a chave congelada que está com a bruxa espectral fractal congelada. Você precisará da chave do cajado da profecia. Só então poderei confrontar o rei Arthur com sua espada na pedra. Ding. Mudança na missão. Mate o rei Arthur. A missão exige que você mate a bruxa espectral congelada e obtenha a chave congelada e o cajado da profecia para Merlinda. Ó bravo guerreiro! Por favor, tome muito cuidado. A bruxa espectral fractal congelada tem uma poderosa magia de gelo. Ela não pode ser derrotada facilmente. Merlinda alertou Zhang Yang. Zhang Yang assentiu. Sacerdotisa, fique tranquila. Voltarei com a chave e o cajado. Após sair da ala do meio, Zhang Yang teve que passar pelo jardim de flores. Ao longo do caminho, avistou muitas outras ervas daninhas congeladas, e ficou extremamente agitado. Logo depois, um homem sentado em cima de um urso entrou na ala dos fundos, tendo matado mais de 10 monstros ao longo do caminho. A maior área do palácio era a ala do meio, e a menor,
a ala dos fundos. Como esperado, menor era apenas um termo relativo. Ainda assim, era enorme. A área era sustentada por 12 pilares gigantescos. Cada pilar tinha pelo menos 60 a 70 metros de altura. Perto do teto, havia esculturas que lembravam o deus da lua. Ao longo dos pilares, 12 guerreiros espectrais estavam sentados em cavalos de guerra esqueletos, montando guarda ao lado de seus respectivos pilares. Cada guerreiro estava completamente vestido com uma espessa armadura de metal, com apenas os olhos flamejantes verde esmeralda visíveis através das aberturas das viseiras dos capacetes. Cavaleiro da Morte fractal congelado, Elite, Espectro. Nível, 65. HP, 300.000. Defesa, 1000. Nota: cuidado com o Arauto da Perdição. Cuidado com suas espadas. Na parte mais profunda do palácio, havia um enorme trono majestoso. Sentado nele, estava um ser enorme com o crachá espectro bruxo fractal congelado, Lukevic. Mesmo sendo um espectro, não possuía nenhum corpo esquelético como um monstro espectro normal. Este parecia um monarca imponente, com uma aura dominadora e poderosa emanando de seu trono. Bruxa fractal congelada Spectre, Lukevic, amarelo ouro, Spectre. Nível, 68. HP, 10 milhões. MP, 5 milhões. Defesa, 1.200. Zhang Yang deu um sorriso irônico. Ele poderia ter problemas contra qualquer outro chefe com tais atributos. Mas este em particular era claramente feito de gelo. Seria um alvo fácil para o seu urso. Agora, antes de se preocupar com o chefe, é melhor cuidar dos 12 Cavaleiros da Morte. Zhang Yang pegou uma pequena pedra do tamanho da palma da sua mão e a jogou em um dos Cavaleiros da Morte. Pac! Acertou. O arremesso de pedra não passou de uma provocação. Não lhe causou nenhum tipo de dano. O Cavaleiro da Morte atingido pela pedra se virou e berrou. Puxou as rédeas de seu cavalo esquelético e avançou em direção a Zhang Yang. Que trapaceiro! Como ele pode usar uma montaria dentro de um ambiente fechado? Zhang Yang suspirou e deu vários passos para trás, esperando o momento certo para que o monstro entrasse em seu alcance efetivo. Silêncio. Zhang Yang deslizou pelo chão com carga, e rapidamente infligiu várias camadas de defesa de aleijar. Ele rapidamente conectou um ataque normal e causou 1.726 de dano. O Cavaleiro da Morte se recuperou rapidamente após a carga de Zhang Yang. Desta vez, antes mesmo que pudesse levantar a espada, Zhang Yang ordenou que o urso branco usasse a carga selvagem, e atordoou o monstro novamente. Após um segundo, o monstro se recuperou e finalmente conseguiu atacar. Ele ergueu sua enorme espada e a brandiu em direção a Zhang Yang. Bloquear. Após completar as 5 camadas de defesa aleijada, o ataque de Zhang Yang foi elevado a um nível superior. Lentamente, cada golpe de seu machado aumentava o dano ao longo do tempo. De repente, as chamas esmeraldas em seus olhos brilharam com uma explosão repentina de chamas, e a espada em suas mãos explodiu em chamas verdes escuras. Ding! O Cavaleiro da Morte fractal congelado usou golpe mortal. Todo o dano foi aumentado em 100%. Menos 6.212. O golpe mortal era semelhante a um golpe crítico, causando o dobro de dano. Seu poder de ataque básico havia chegado a 10.000. Só um tanque sobreviveria após receber o golpe. Se outras classes o substituíssem, ele ou ela certamente morreria. Zhang Yang deu um pulo de surpresa. Ele rapidamente pulou na cela do urso. Vida compartilhada foi aplicada automaticamente, aumentando seu HP para 41.920. Tecnicamente, os ataques combinados de Zhang Yang e do Rei Urso de Orelhas Douradas eram superiores aos dos Cavaleiros da Morte. No entanto, eles não conseguiriam resistir por muito tempo, pois o monstro tinha 300.000 PV. Zhang Yang foi forçado a usar Muralha de Escudo, Cura do Berserker, e até mesmo Sombra de Merlinda, para matar o monstro. Em seu nível atual, Zhang Yang já havia aprimorado Shield Wall para o nível 6. Somado ao efeito do conjunto de equipamentos, que reduzia o tempo de recarga de Shield Wall em 1 minuto, o tempo de recarga atual de Shield Wall era de apenas 3 minutos e 30 segundos. Isso era apenas 30 segundos a mais que o tempo de recarga de Berserker real. Depois de comer alguns lanches de recuperação, Zhang Yang esperou 2 minutos antes de atacar o segundo Cavaleiro da Morte.
Como cada Cavaleiro da Morte levaria algum tempo, e Zhang Yang precisaria esperar o tempo de recarga de suas habilidades, ele levaria mais de 50 minutos para matar todos os 12 Cavaleiros da Morte. Tudo o que restava agora era o próprio chefe. Mas antes de começar a luta, Zhang Yang decidiu esperar até que todas as suas habilidades estivessem prontas para serem usadas. Zhang Yang caminhou lentamente até o urso e acariciou delicadamente a cabeça peluda do urso branco. Está na hora, branquinho. Morda esse pirralho. O Ite rosnou e chutou suas patas aveludadas, correndo em direção ao chefe. Como montarias geralmente eram mais rápidas que a velocidade de movimento de um personagem, o urso branco atingiu o alcance de agressividade do chefe bem rápido. Luke Vico levantou-se surpreso e berrou com raiva. Os vivos? Como os vivos podem estar no meu palácio? Morram. Ele ergueu o cajado na mão direita e começou a conjurar uma flecha de gelo. Com um rápido comando mental, Zhang Yang fez o urso dar uma guinada brusca. Antes que o chefe pudesse terminar de conjurar o feitiço, o urso já havia saído do alcance efetivo, abanando sua cauda branca, curta e fofa para o chefe, encarando-o. Enfurecido, Luke Vic começou a perseguir o urso. Quando o chefe saiu da sala do trono, Zhang Yang rapidamente o cumprimentou com um ataque, defesa de aleijado. Menos 288, defesa aleijada. Menos 1629, ataque normal. O agro no urso foi rapidamente substituído por Zhang Yang. O chefe começou a mirar em Zhang Yang, lançando flecha de gelo, ataque selvagem. O urso disparou em direção ao chefe e o arranhou ferozmente. No entanto, parecia que a habilidade não conseguia interromper o lançamento da habilidade do chefe. Nesse caso, Crash Magic. Imune. Droga. Não funcionou. Não era tão fraco quanto o da tumba das cinzas das sombras. Menos 6.212. O dano do chefe também foi forte. Com um golpe, o chefe conseguiu tirar um quarto do HP de Zhang Yang. Zhang Yang infligiu 5 camadas de defesa aleijada, e iniciou seu ataque em larga escala. Ele consumiu uma garrafa de poção de poder iniciante, usou vontade do guerreiro, e atacou com esmagamento destrutivo. Uau! Menos 10.596. Que poder! Até o próprio Zhang Yang ficou chocado com o próprio dano. No estágio atual, qual personagem não tanque sobreviveria a esse golpe? E se, no futuro, Zhang Yang pudesse obter a herança de Govar e ganhar a habilidade de empunhar uma arma de 2 mãos, usando seu longo intervalo de ataque de 3,8 segundos para atingir um inimigo? Que tipo de dano ele causaria nesse caso? Foi uma surpresa agradável, mas ele tinha uma ameaça iminente para enfrentar. O chefe já era forte desde o início. Flecha de gelo era disparada a cada 3 segundos. Com 10.000 de ataque básico, Zhang Yang receberia um DPS constante de 2.000. Quanto tempo ele duraria contra um chefe com tamanha abundância de HP? Após 25 segundos, o HP de Zhang Yang foi reduzido para um número perigoso de 237 HP. No entanto, ele não ativou Berserker Zeal e lutou contra o chefe, independentemente de seu HP. Mais 10.032. Uma flecha de gelo atinge Zhang Yang no peito, porém, em vez de matá-lo, Zhang Yang recuperou sua saúde. Este é o conjunto de 5 equipamentos e efeitos do conjunto furioso. Quando você recebe um ataque fatal, o ataque não o mata e faz com que você recupere 40% do seu HP máximo. O efeito só acontece uma vez a cada 5 minutos. Após 3 segundos, uma segunda flecha de gelo foi disparada, e Zhang Yang assumiu o ataque e ficou com apenas 4.031 HP. O chefe havia iniciado seu próximo ataque, flecha de gelo, 1 segundo. 2 segundos. 2,9 segundos. Banco, sombra do vazio. Zhang Yang abaixou o rabo e fugiu do chefe. Reapareceu longe do alcance efetivo de ataque do chefe e comeu lanches de recuperação para recuperar seu HP. De volta à batalha, o chefe havia mudado seu alvo para o urso após perder Zhang Yang de vista. Menos 1023. Banco. Uma flecha de gelo foi disparada e o urso mal assentiu. HM, e Sibu Yield, bom trabalho. Rapidamente, Zhang Yang recuperou a saúde e usou investida. Desta vez, para evitar que ganhasse muito valor de agressividade,
Zhang Yang desequipou seu escudo para desativar sua habilidade passiva, Juramento do Escudo. O urso agora era o tanque principal e Zhang Yang atuava como principal atacante. Esse era um dos motivos pelos quais Zhang Yang não queria se combinar com o urso. Era para permitir que o urso ganhasse agressividade suficiente para derrotar o chefe. No estado combinado, os ataques de uma montaria seriam registrados como ataques de seu mestre. Após 8 ataques do chefe, Zhang Yang ordenou mentalmente ao urso que usasse Will Recovery, que curou o urso em 50% de HP ao longo de um período de 10 segundos. Após outros 20 segundos, o valor de agressividade de Zhang Yang havia excedido do urso. Então ele imediatamente reduziu o uso de sua habilidade para permitir que o urso recuperasse a agressividade no chefe. Após 2 minutos de luta, o urso finalmente estava morrendo após ser baleado inúmeras vezes. Zhang Yang rapidamente equipou seu escudo e pulou sobre o urso, aumentando o HP combinado para 21.420 e 41.920. Embora Zhang Yang possuísse fortes habilidades de redução de dano, sua redução de dano era inferior à do Isibu Yield, do urso branco. Em apenas 30 segundos de batalha, Zhang Yang já estava sendo espancado até virar polpa, cura do Berserker. Mais 41.920. Assim que Zhang Yang ativou a habilidade e curou a si mesmo e ao urso, ele pulou e começou a lutar, um homem e um urso. No entanto, quando Zhang Yang e o urso estavam unidos, Zhang Yang havia acumulado uma enorme quantidade de agressividade no chefe. Quando Zhang Yang se separou do urso, o chefe passou a usar Zhang Yang em vez do urso. À medida que a batalha avançava perigosamente e ele estava à beira da morte novamente, ele usou Rearm e ativou Shadow of the Void para fugir, novamente. Morpeg, Legendary Guardian Capítulo 243 Batalha pela Terra no Luz Porra, outra troca forçada, ativada ao toque. Na vida passada, Zhang Yang havia vivenciado uma batalha de subjugação de território, mas nunca uma batalha por terra no Liuzun. Então seu conhecimento sobre esta última era de segunda mão, obtido de vários guias e fóruns online. A batalha de subjugação de território e a batalha por terra no Liuz parecem semelhantes, mas na verdade eram diferentes em significado e dificuldade. A Ordem de Comando Territorial, que Zhang Yang desencadeou foi uma batalha por terra no Liuz pelo Castelo da Tempestade Trovejante. Para a batalha de amanhã, o Castelo da Tempestade Trovejante se tornaria um território completamente neutro, e todos os jogadores no servidor da China poderiam participar. No entanto, os jogadores das outras 7 cidades principais só poderiam participar se usassem pergaminhos de teletransporte de destino, para se teletransportar entre as cidades, e esses pergaminhos eram extremamente difíceis de encontrar. Na batalha por terra no Luz, o território em si seria neutro e não haveria nenhuma estrutura defensiva, então os jogadores lutariam entre si sem interrupções. Por fim, aquele que detivesse a ordem de comando do território, ao final do tempo limite se tornaria o dono do território. A batalha de subjugação de território seria diferente. Seria a tentativa de conquistar um território que já foi reivindicado por outra pessoa. Para ativar a batalha de subjugação de território, uma ordem de subjugação de território deve ser encontrada antes que possa ser usada por uma guilda. Após o registro do uso, ambos os lados tiveram 12 horas para se preparar, antes de batalharem por 3 horas. Se a guilda atacante tomasse com sucesso o território da guilda defensora dentro do limite de tempo, eles se tornariam os novos donos do território. Na batalha de subjugação de território, uma guilda defensora poderia usar instalações defensivas que lhe dariam uma vantagem enorme. Afinal, para tomar o território de outra guilda, é preciso pagar um preço justo, não é mesmo? Zhang Yang arrancou o pergaminho de teletransporte, e pensou: se eu depender apenas da nossa guilda, será muito difícil resistirmos por 3 horas. Terei que buscar reforços. Zhang Yang reuniu a gangue e disse: recebi a ordem de comando do território. Zhang Yang achou que haveria aplausos, mas só foi recebido com silêncio. Então Wei Yan disse: a hectares, sabíamos que era você com certeza. Quando o anúncio do servidor apareceu, todos começaram a te procurar. Zhang Yang olhou para eles sem jeito. Essas pessoas tinham muita fé nele. Zhang Yang perguntou: alguém conhece as regras de Battle for Terra no Liuz? Da Fodil Daedreon assentiu e respondeu: o lado que possui ordem de comando do território
Tem uma vantagem, pois pode estabelecer posições defensivas antes da batalha. No entanto, qualquer jogador que morrer, independentemente do lado, será enviado diretamente de volta para a cidade principal e não poderá mais participar. Esqueçam toda a China, só o Castelo de Jade Branco já tem 6 milhões de jogadores. Cada um de nós vai acabar lutando contra 300 ou 400 pessoas ao mesmo tempo. Um Dreychotes interrompeu. Não muitos. Ain Shui balançou a cabeça e disse, a floresta de Tanila é um mapa de nível 60. Mesmo que jogadores de nível 50 cheguem a este mapa, serão caçados pelos monstros. Jogadores de nível 40 terão dificuldade para atravessar o deserto do céu congelado antes mesmo de chegar à floresta de Tanila. Então, amanhã, lutaremos contra a maioria dos jogadores de nível 50, uma pequena quantidade de jogadores de nível 40, e se calcularmos, um total de 5 milhões de jogadores em toda a China se enquadra nesse critério. Ainda é uma quantidade impressionante. Lamentou Endless Stylid. Zhang Yang assentiu e disse, no momento, nenhum deles sabe que eu tenho a ordem de comando do território, e eles não sabem a localização exata do novo território, então essa é a nossa vantagem. Amanhã, reuniremos todos os membros da guilda de nível 50 ou superior na floresta de Tanila primeiro. Depois, todos entrarão na localização exata do novo território meia hora antes do início da batalha. Como ninguém mais sabe a localização exata do novo território, estamos seguros, mesmo que haja espiões em nossa guilda. Zhang Yang fez uma pausa e continuou, entrarei em contato com Crimson Rage, Skig e Lost Paradise para nos ajudar, e como haverá mais territórios no futuro, podemos fornecer ajuda em troca. Após a discussão, Zhang Yang contatou Snowseeker via chat de voz. Mestre da guilda Zhang, você está aqui para convidar Crimson Rage para ajudá-lo a defender e proteger seu novo território. Snowseeker surpreendeu Zhang Yang com suas palavras. Zhang Yang balançou a cabeça e perguntou, o sistema não mencionou o dono da ordem de comando do território, por que vocês presumem que sou eu? Snowseeker sorriu gentilmente e disse, quando o servidor anunciou que o novo território fica na floresta de Tanila, verifiquei o mapa e percebi que é um mapa de nível 60. Além de você, quem mais é nível 60? Zhang Yang estava prestes a mencionar que jogadores de nível 50 poderiam muito bem viajar naquele mapa, mas a maioria dos jogadores de nível 50 ou superior não faria isso. Certo, já que você adivinhou corretamente, se eu continuar mentindo, estarei insultando seu Ki. Zhang Yang riu e disse, isso mesmo, eu realmente vou convidar Crimson Rage para nos ajudar a trabalhar juntos e nos proteger contra o inimigo. Somos aliados, com certeza vou ajudar você. Mas, o tom recatado de Snowseeker mudou e ela sorriu gentilmente. Tudo bem, o que você quer? Mestre da guilda Zhang, não fale comigo como se eu fosse um oportunista. Bem, então a Crimson Rage realmente nos ajudaria sem pedir nada em troca. Que generosidade, muito obrigada. Ei, você é muito ousado. Tudo bem, vou ser direto com você. Que tal o seguinte, depois de conquistar o novo território, nós, Crimson Rage, ficaremos com 20% dos seus lucros, proclamou Snowseeker. Nossa, que apetite! Zhang Yang balançou a cabeça rapidamente e disse, não posso fazer isso, ainda preciso convidar a Skig e Lost Paradise. Se eles pedirem a mesma coisa, não terei nada. Eu deveria simplesmente destruir a ordem de comando do território, se isso acontecer. Então, mestre da guilda Zhang, qual é a sua oferta? Se vencermos, os membros da guilda Crimson Rage e Lone Desert Smoke poderão usar portais de teletransporte dentro do novo território sem custos. Mestre da guilda Zhang, você é tão mesquinho. Mestre da guilda Snowseeker, faça as contas. São necessárias 5 moedas de ouro para cada uso do portal de teletransporte, e você tem 20 mil membros da guilda. Todos os dias, os membros da sua guilda usariam pelo menos uma vez. Estou isentando as taxas de teletransporte de toda a sua guilda. Depois de um mês, caramba, você economizaria milhões. Além disso, para onde quer que o portal leve, você certamente ganhará ainda mais ouro. Por que você simplesmente não abre um negócio? Você tem potencial. Ah, então o mestre da guilda Snowseeker concorda comigo, certo? Somos aliados, certo? Snowseeker soltou um suspiro intencional. Zhang Yang era muito complicado para ela.
Zhang Yang riu e disse, certo, amanhã às 17 horas, por favor, levem seu pessoal para a floresta de Tanila. Meia hora antes do início da batalha, eu lhes direi o local exato. Você está realmente sendo cauteloso. Há hectares, nunca é demais ser cauteloso. Depois disso, Zhang Yang também contatou Ski Shaman e Crimson Fire. Ambos também apoiaram Zhang Yang e sua força disparou instantaneamente. Além de Lost Paradise, Skig, Crimson Rage e Lone Desert Smoke eram as guildas mais importantes do Castelo de Jade Branca. Os dominadores sofreram um duro golpe, então foram expulsos da lista, mal conseguindo ainda ser considerados uma guilda forte. Zhang Yang gastou 100 moedas de ouro para identificar sua capa de defesa impecável, e seus atributos foram aprimorados. Capa de defesa impecável, amarelo-ouro, capa. PV, mais 120. Vitalidade, mais 30. Equipamento, absorve 58 pontos de dano cada vez que você recebe ataques. Nível requerido, 60. Depois de preparar algumas poções, Zhang Yang verificou a conta de sua pequena loja de mercadorias e ficou satisfeito. Embora as barras de ferro sólido estivessem esgotadas, a poção da resistência era o item mais vendido no momento. Ela lhe rendia apenas 300.000 moedas de ouro por dia, mas era um item novo que certamente atrairia mais clientes regulares na pequena loja de mercadorias. Então o lucro diário poderia chegar a 800.000 moedas. Embora isso não pudesse ser comparado às vendas anteriores de barras de ferro sólido, Zhang Yang percebeu que os lucros da pequena loja de mercadorias ainda haviam aumentado um pouco. Renda estável e duradoura era a solução de longo prazo. Desde que o servidor anunciou a descoberta de um novo território, um grande número de jogadores começou a procurar na floresta de Tanila, na esperança de encontrar a localização exata com antecedência e obter vantagens sobre os demais. No entanto, os jogadores que realizaram a busca dependiam de um fator muito importante, a sorte. A maioria das guildas mais fortes, em vez disso, se concentrou em se preparar o suficiente, um fator determinante para maior estabilidade, antes de partir para a floresta de Tanila. Foi o primeiro território, muitas pessoas esperavam conquistá-lo para si, pela glória de serem os primeiros, se não pelos lucros que isso implicava. Na tarde seguinte, todas as guildas nas 8 principais cidades do servidor chinês se mobilizaram em grandes forças e se reuniram na floresta de Tanila. Embora a floresta de Tanila fosse um mapa de nível 60, os monstros ali presentes não conseguiam lutar contra tantos jogadores. Centenas de jogadores de nível 50 ou superior atacaram os monstros descontroladamente, eliminando-os em grande número. Meia hora antes do início da batalha, Zhang Yang postou as coordenadas do Castelo da Tempestade Trovejante no canal da guilda e então informou seus aliados, reunindo imediatamente todos os membros das 4 guildas. Como o sistema não anunciava as coordenadas exatas do território nem o atual detentor da ordem de comando do território, vários deles ficaram para trás, aguardando o anúncio final. No entanto, Snowseeker e alguns outros conseguiam adivinhar que Zhang Yang estava de posse da ordem de comando do território. Havia outros que certamente tinham os mesmos pensamentos. Muitas guildas acompanharam o enviado da fumaça do deserto solitário em direção ao castelo. Faltam 20 minutos para a batalha começar. Zhang Yang começou a organizar seus defensores. As instalações defensivas do Castelo da Tempestade Trovejante não podiam ser utilizadas, mas Zhang Yang ainda podia aproveitar o terreno, o fosso em frente ao portão do castelo, as portas estreitas e as ruas. Seria impossível para 60.000 jogadores se defenderem contra 6 milhões de jogadores em uma área ampla e espaçosa. Mas, lutando em um castelo com arquitetura tão complexa, um milagre era possível. Finalmente o sinal tocou, eram 19 horas. Anúncio do servidor, a coordenada do primeiro novo território é XXXXX, e o nome do território é Castelo da Tempestade Trovejante. A batalha por terra no Luz durará 3 horas. O último jogador que possuirá ordem de comando do território se tornará o dono do Castelo da Tempestade Trovejante. A partir de agora, a floresta de Tanila será definida como um campo de batalha especial, e todos os jogadores não poderão acessá-la. Os jogadores que morrerem serão enviados de volta para o Castelo de Jade Branca. Anúncio do servidor. O jogador atual que detém a ordem de comando do território é Zhang Yu. O jogador que detém a ordem de comando do território
será marcado no mapa e não poderá sair da área do território. Anúncio do servidor. A batalha por terra no Luz começa agora. Contagem regressiva. Cada jogador na floresta de Danila podia ver o texto de um cronômetro, 2h59:59, em contagem regressiva no canto superior esquerdo do LUD. Nota do editor. 1. Terra no Luz. Provavelmente é melhor pesquisar o termo no Google para mais detalhes. Basicamente significa terra não reivindicada, ou terra onde o proprietário anterior renunciou à reivindicação. As traduções literais de batalha de subjugação de território e batalha por terra no Luz eram batalha por roubo de território e batalha por território. Teria sido um tanto descabido se um jogo cunhasse o último termo como batalha por terra não reivindicada ou batalha pela terra de ninguém. E por mais que eu não goste do uso de termos palavras jargões que causam soluços no fluxo de leitura, decidi escolher terra no Luz. Alguém com conhecimento de história mundial, guerras mundiais aqui? Pode ter havido ou não um termo mais simples e preciso. Opiniões são bem-vindas na seção de comentários. Morpeg, Legendary Guardian capítulo 244, a batalha começa. Jing. Você será marcado com um símbolo especial porque possui uma ordem de comando de território. Jing. Você não pode sair do Castelo da Tempestade. Se não há ordem de comando do território, será descartada automaticamente. Jing. Se você for morto, ordem de comando do território, terá 100% de chance de cair. De repente, uma enorme luz verde de comando apareceu no topo da cabeça de Zhang Yang. A luz iluminou diretamente as nuvens, ignorando até mesmo prédios e obstáculos. Jogadores distantes de Zhang Yang certamente veriam o sinal. Ele estava tão exposto que estava praticamente nu. A hectares. Wei Yan não conseguiu evitar de rir sem parar, sem fôlego, e disse: Nobitank, você parece um daqueles condenados à morte do passado, com uma placa na cabeça e no pescoço. Anshu e os outros caíram na gargalhada quando ouviram Wei Yan. Isso é mais como um preço para Zhang Yang vender seu corpo. Ei, moças, vocês estão interessadas em dar um lance pelo pequeno Yang. O preço mínimo é uma moeda de ouro. O gordo deu um tapinha no ombro de Zhang Yang e disse: Muito caro. Isso é muito caro. Wei Yan balançou a cabeça continuamente e disse: Se o preço for uma moeda de cobre, eu pago em nome do meu primo. Droga, parem com essa besteira, voltem para suas posições. Zhang Yan gritou, forçando uma cara séria, enquanto tentava reafirmar seu domínio como líder da guilda. A batalha por terra no Luz começou. Embora muitas guildas ainda estivessem correndo para o Castelo da Tempestade vindas de suas respectivas localizações, as guildas que já suspeitavam que Zhang Yang era o detentor da ordem de comando do território, já estavam formadas do lado de fora do Castelo da Tempestade. Elas teriam invadido o castelo antes de todo mundo, mas foram repelidas. Isso porque havia uma barreira visível do lado de fora do portão do Castelo da Tempestade. Agora, quem vai dar o primeiro passo? O nome Lone Desert Smoke se espalhou pelo mundo todo quando Zhang Yang e sua guilda, Lone Desert Smoke, recentemente conquistaram todos os jogadores no servidor chinês. Até mesmo os jogadores das outras 7 regiões conheciam essa guilda lendária, que também desbravava novas masmorras, com uma reputação PVP acirrada. Ninguém estava disposto a dar um passo à frente. Tic-tac, tic-tac, o tempo passou lentamente. Matar. Finalmente houve uma guilda que não pôde deixar de iniciar o primeiro ataque. Instantaneamente, como se estivessem detonando um depósito de dinamite, mais de 10 guildas trabalharam juntas e começaram a atacar o castelo Thunderstorm. Chefe, por que não atacamos? Perguntou Leitão Viajante, olhando para o cavaleiro humilde. Ele provavelmente odiava a fumaça do deserto solitário tanto quanto seu líder. A guilda deles quase foi dissolvida pela fumaça do deserto solitário, o que deixou o povo dos dominadores extremamente furioso. O cavaleiro humilde olhou para a enorme luz de comando flutuando no topo do Castelo da Tempestade e, embora não pudesse ver Zhang Yang, conseguia ver claramente a localização de Zhang Yang. Ele zombou e respondeu: Qual o sentido de ir agora? A batalha por terra no Luz dura 3 horas, deixe os outros se esgotarem primeiro. Esta não é uma competição de quem detém a ordem de comando do território, por mais tempo vence. Há um ditado que diz que chegar a tempo é melhor do que chegar cedo. Então, quando devemos atacar?
HMPH. Deixe a maioria dos defensores morrer antes que possamos tirar vantagem deles. A ideia do Umbly Gentleman parecia boa, mas ele estava subestimando a integridade da defesa. A entrada do Castelo da Tempestade era estreita, facilmente defensável e difícil de lutar. Além disso, os atacantes à distância de 4 guildas estavam posicionados no topo do castelo, enquanto os atacantes corpo a corpo estavam posicionados na entrada. Além disso, muitas habilidades de área de efeito estavam sendo usadas na entrada, matando os jogadores que generosamente se aglomeraram. O lado defensor também podia usar as muralhas do castelo como cobertura de tiro, simplesmente agachando-se quando estivesse sob fogo e permitindo que os curandeiros atrás recuperassem seus PV. A única maneira de atacar o lado defensor era fazer com que vários atacantes à distância concentrassem o fogo em um alvo de cada vez, na esperança de matá-lo antes que ele pudesse se esquivar ou se recuperar. Centenas de milhares de jogadores cruzaram a ponte levadiça. Mesmo com milhões do seu lado, seus números diminuiriam para se equiparar ao número de defensores. Esta não era uma batalha que seria vencida apenas com números. O lado atacante tinha opções limitadas. Quanto mais hesitavam ou tentavam se formar fora das muralhas do castelo, mais fogo recebiam dos defensores. Só lhes restava avançar. Com o passar do tempo, mais e mais guildas se reuniam e trabalhavam juntas. Em uma batalha de tamanha escala, o poder de um jogador individual era extremamente insignificante, mesmo o mais forte sucumbiria em pouco tempo. A cada segundo, mortes ocorriam, sinalizadas pelas luzes brancas piscantes enquanto os jogadores eram enviados de volta às suas cidades principais para serem ressuscitados. Zhang Yang negociou, passando a ordem de comando do território para Fatian e disse: segure isso, eu vou matar alguém. Droga, eu também quero matar pessoas. Gemeu Gorduan. Zhang Yang riu alto e foi embora com seu item. Anúncio do servidor. O jogador Lin Ansome obteve ordem de comando de território. Porra, eu não quero o preço desse gigolô. O Gorduan olhou consternado para a luz verde de comando flutuando sobre sua cabeça. Zhang Yang chegou à entrada do castelo e rapidamente girou seu machado. Os defensores à sua frente foram morrendo lentamente, e finalmente Zhang Yang assumiu a liderança. Ele brandiu seu machado e usou varredura horizontal, e instantaneamente, um monte de texto de alto dano flutuou acima das cabeças dos jogadores. Alguns golpes críticos causaram a morte instantânea de alguns deles. Onda de explosão. Uma onda de choque cônica explodiu e seus alvos ficaram atordoados. Zhang Yang e seu grupo aproveitaram a oportunidade para finalizá-los, empurrando a linha de defesa 4 metros à frente. Aquele é o mestre da guilda Lone Desert Smoke, mate-o rápido. Aquele que está montado num urso é Zanyu. Porra, ele é poderoso. Concentre seu fogo nele. Zhang Yang riu alto, pois os conjuradores não eram adequados para ataques rápidos, pois precisavam ficar parados para lançar suas magias. Os jogadores atrás deles os empurravam constantemente para frente, interrompendo seu progresso. Assim, eles só podiam usar magias instantâneas, tornando-os praticamente inúteis. Portanto, aqueles que estavam na vanguarda eram guerreiros, cavaleiros e ladrões, atacantes corpo a corpo. Diante de atacantes que causavam dano físico, Zhang Yang não tinha nada a temer. Com sua alta defesa, qualquer um que conseguisse infligir mais de 1000 de dano nele com um único golpe já seria um inimigo poderoso. No entanto, Zhang Yang tinha 40.000 PV. Ele podia atacar e retalhar à vontade. Ele também contava com o apoio de 4 curandeiros, incluindo An Yinshui. Como um deus da guerra supremo, Zhang Yang estava na entrada do castelo, interrompendo completamente o avanço dos atacantes. Zhang Yang era como o Zhang Fei do passado, bloqueando sozinho uma passagem inteira. Depressa, conjuradores, venham. Matem aquele Zanyu. Vários mestres de guilda conduziram seus conjuradores à frente. Diante de um tanque com defesa tão alta, era inútil enviar atacantes corpo a corpo para atacar Zhang Yang. A linha de frente do ataque foi substituída por conjuradores em vez de atacantes corpo a corpo. No entanto, Zhang Yang não era tolo, ele simplesmente recuou vê-los se aproximando. Os atacantes à distância acima das muralhas do castelo aproveitaram a oportunidade para lançar habilidades em área, eliminando os conjuradores. Os defensores tinham a vantagem de realizar ataques corpo a corpo no nível do solo,
enquanto atacavam o inimigo com ataques à distância em um nível mais alto. Isso resultava em um ataque em várias camadas, devastador para os atacantes. Esse poder de fogo era quase o dobro ou o triplo do dos atacantes. Zhang Yang não pôde deixar de se sentir aliviado por não ser uma batalha de nível 100 por terra no Lius. Jogadores de nível 100 podiam usar montarias voadoras, contornando completamente qualquer obstáculo no solo. A entrada do Castelo da Tempestade foi como um moedor de carne que ceifou a vida de vários jogadores na primeira hora. No entanto, o número de atacantes ainda superava em muito o de defensores. O lado atacante eliminava um defensor para cada 10 a 40 baixas, atacando implacavelmente os defensores. Eles finalmente conseguiram romper a entrada do Castelo da Tempestade. Recuem. Zhang Yang ergueu o machado, e eles recuaram para o pátio, aproveitando a estreita ponte levadiça que poderia ser usada como um gargalo contra os atacantes. No entanto, sem o terreno elevado para os defensores lançarem ataques de cima, eles perderam um poder de fogo considerável. Felizmente, o objetivo de defender um lado não era matar todos os inimigos, mas resistir por 3 horas. Olhando para o exército que avançava como formigas, Zhang Yang pensou na Princesa Serena. Se ao menos ele pudesse convidá-la e usar a Espada da Vida e da Morte, eles seriam eliminados. Recuem e lutem em grupos, tentem usar o terreno do castelo. Zhang Yang estava parado atrás. Havia 7 rotas que poderiam levar ao topo do castelo, onde estava o Guarduan. O Guarduan estava segurando a ordem de comando do território, e a luz verde da ordem de comando servia como um farol para os atacantes. Agora era uma briga generalizada nas ruas. Fortalecido com os PV de sua montaria, ele ficou selvagem, vida compartilhada, aumentou seus PV para mais de 40.000. Ele tinha forte resistência a danos e 4 a 5 curandeiros o seguiam constantemente. Ele era uma força a ser reconhecida. No entanto, apenas com seu poder, ele não conseguia bloquear todos os inimigos, pois 7 rotas levavam à localização de Fatian e uma das linhas de defesa já havia ruído. Fatian estava agora em risco, e o rumo da batalha poderia mudar em um instante. Sem tiros no meio de tudo, gerenciando a defesa de várias rotas, ele constantemente dividia a força de trabalho entre todos, reforçando aqueles que precisavam de ajuda e retirando aqueles que não tinham nada para fazer. Um brinde à vitória. Lone Desert Smoke e o resto das guildas estavam determinados a resistir por 3 horas, em vez de matar todos os seus atacantes. Essa meta era simplesmente irrealista. No momento, eles só precisavam resistir por mais 1 hora, 52 minutos e 37 segundos. Zanyu, nunca pensei que nos encontraríamos tão cedo. Um golpe de espada rasgou uma massa de defensores, em cima de seu lobo terrível vermelho sangue, com os olhos focados em Zhang Yang. Zhang Yang riu e disse, chega de papo furado, você não está aqui para roubar a ordem de comando do território. Não finja ser tão nobre, vamos lutar e eu vou te derrotar mais uma vez. Wei Yan bateu palmas, riu e gritou, no Obtank, direto, hein? HMPH. Oni Swordstrike bufou com raiva, deu um tapinha em sua montaria e correu em direção a Zhang Yang. Parece que você mal pode esperar para morrer. Zhang Yang disse friamente, balançou seu machado de batalha e avançou em direção a Oni Swordstrike também. Esmagamento destrutivo. Nessa batalha caótica, a manobrabilidade se tornou irrelevante. Eles só podiam contar com poder de fogo e efeitos de cura. Portanto, Zhang Yang teve que suportar toda a força do Destructive Smash do Oni Swordstrike, sofrendo um debuff que reduziu os efeitos de cura nele em 75%. Não podemos esquecer que antes do renascimento de Zhang Yang, Oni Swordstrike foi o único guerreiro no servidor China que completou a missão de classe nível 30 na dificuldade S. Concentre fogo em Zanyu, seus efeitos de cura foram reduzidos em 3/4, ele terá dificuldade para se recuperar. Oni Swordstrike gritou alto. Nota do editor. 1. Romance dos Três Reinos. Na Batalha de Changban, Zhang Fei, um dos generais de Liu Bei, conteve todo o exército de Cao Cao por um momento, ganhando tempo para que sua investida escapasse. Ele segurou um rio e quebrou pontes, olhando ferozmente e brandindo sua lança, gritou, eu sou Zhang Fei. Venham lutar comigo até a morte. Nenhum dos homens de Cao Cao ousou se aproximar dele. Morpeg, Legendary Guardian capítulo 245,
Tomando o território, Zhang Yang riu alto e disse: "Muito bem, Oni Swordstruck, mas não se esqueça de que você também está carregando o mesmo efeito negativo. Concentre seu poder de fogo em Oni Swordstruck e derrote-o." Ambos os Destructive Smash tiveram o mesmo efeito. A ameaça era mortal demais. Instantaneamente, ambos os lados concentraram fogo em Zhang Yang e Oni Swordstruck. Curandeiros de ambos os lados começaram uma corrida própria enquanto gastavam seu mana curando seus tanques líderes. Cara a cara, machado contra machado, escudo contra escudo, titã contra titã. Flechas voavam pelo céu, feitiços rasgavam o ar. A cena era maravilhosa. Embora Zhang Yang e Oni Swordstruck fossem super tanques, ainda mais fortalecidos por montarias de batalha para aumentar seus pontos de vida máximos, eles estavam perdendo vida rapidamente. Destructive Smash simplesmente removeu a potência dos Ealeres, tornando extremamente difícil reter seus pontos de vida. Mas em termos de equipamento, Zhang Yang tinha um conjunto completo de equipamentos amarelo-ouro. Seu escudo estava um pouco deslocado, sendo um equipamento de nível 50, mas também era outro equipamento amarelo-ouro. Sua montaria também era amarelo-ouro. O que Oni Swordstruck tem a dizer sobre isso? Quando a barra de saúde de Zhang Yang caiu para 47%, enquanto a barra de saúde de Oni Swordstruck já havia caído para 20%. A perda consecutiva de pontos de vida significaria apenas que ambos os guardiões teriam pontos de fúria infinitos à disposição. No momento em que a barra de vida de um golpe de espada caísse abaixo de 20%, o ícone de Zhang Yang de colisão assassina acendeu. Fúria total, Killing Cleave. Menos 34.600. Um valor numérico assustador apareceu bem em cima da cabeça de Oni Swordstruck, tirando instantaneamente todos os seus pontos de saúde restantes. Oni Swordstruck instantaneamente se transformou em um fluxo de luz branca. O choque e a descrença estavam claros em seus olhos, enquanto ele era enviado diretamente de volta para sua cidade principal. Todos ficaram chocados. Mais de 30.000 em um único golpe. Ele ainda era um humano. Zhang Yang também não conseguia acreditar, então ele rapidamente deu uma olhada no registro da batalha. Seu Killing Cleave é um acerto crítico, sobreposto com Oni Look It, em Oni Swordstruck, um dano de 34.600 pontos, redução de 8.800 pontos, absorção de 600 pontos. Então foi o efeito combinado de Killing Cleave e Oni Look It, criando um dano 6 vezes maior que o valor inicial. Uma pessoa tão azarada, Zhang Yang suspirou baixinho por Oni Swordstruck. Ele estava gravando a batalha inteira. Se aquele clipe dele fosse publicado no site oficial, certamente haveria um alvoroço entre os jogadores. Noob Tank, o que diabos você acabou de fazer? Ataque crítico de Killing Cleave e Oni Look It. Zhang Yang postou a descrição da habilidade Killing Cleave no canal do grupo. Wei Yan imediatamente arregalou os olhos e disse: se uma arma de duas mãos fizesse isso nas mesmas circunstâncias, com um Oni Look It crítico, meu dano excederia 50.000, ou até 60.000. Zhang Yang riu alto e disse: para um personagem como você, que não consegue nenhum ataque crítico depois de um milênio, quais são as chances de Oni Look It e um ataque crítico acontecerem ao mesmo tempo para você? Uau! Tanque novato, você é tão má. Você também, prima irmã, você é tão má. Retirada. 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 Embora os mais de 30.000 de dano causados por seu machado de batalha tivessem elevado o moral de sua guilda, ainda assim, uma guilda não era suficiente para resistir aos ataques de milhões de jogadores. Ele só podia ordenar que suas forças continuassem recuando para o topo do castelo. Os números do seu lado estavam caindo rapidamente. Ainda faltavam 1 hora, 22 minutos e 12 segundos para o fim da grande batalha. Sob a incrível coordenação de Drechotes, os defensores de todas as 7 rotas conseguiram recuar sem obstáculos, todos a meio caminho. No entanto, dos 63.000 defensores, restaram apenas 25.000, e esse número ainda estava caindo tão rapidamente quanto a água de um vaso rompido. Do lado de fora dos muros da fortaleza, Gentleman sorriu sinistramente e disse: irmãos de armas, antes éramos oprimidos pela fumaça do deserto solitário até que não conseguíamos nem levantar a cabeça. Já fomos reis e rainhas entre as guildas em inúmeros jogos online, e ninguém estava acima de nós.
Todos nos adoravam. Então o que vocês dizem? Aceitam tamanha humilhação? Não. Milhares de membros do T-Dominators gritavam. Aceitamos silenciosamente humilhações e insultos e permitimos que outros nos critiquem? Não. Agora, esta é a nossa melhor chance de nos vingarmos. Matem, matem todas aquelas vadias em Lone Desert Smoke e recuperem a glória que um dia foi nossa. Matar, matar, matar. Mate todos os membros da fumaça do deserto solitário e reivindique a ordem de comando do território. Recupere a honra do nosso dominador. Raug. Milhares de pessoas gritavam em coro, batendo os pés no chão enquanto avançavam em direção ao Castelo da Tempestade. Apesar de ser tão hipócrita, Blue Gentleman sabia como conquistar os corações dos outros, sendo um mestre de guilda veterano com vários anos de experiência. Havia muitas outras guildas com planos semelhantes aos dos dominadores, e eles realizaram seus ataques tardios em momentos diferentes. Os dominadores sabiam que era hora de agir. Se atrasassem, não sobraria nada para eles. Uma onda após a outra, a fumaça do deserto solitário havia perdido muitos de seus jogadores. O inimigo ainda os superava em números, e uma grande multidão ainda esperava do lado de fora das muralhas do castelo. Retire-se. Retire-se novamente. Restavam 40 minutos, e os defensores haviam recuado tanto ao longo das 7 rotas que um quinto deles já estava no salão onde Fatian estava localizado. Zanyu, estamos sem jogadores reservas. Dreychotes gritou freneticamente. Zhang Yang assentiu e disse, todos os defensores, recuem para o corredor. Usaremos a porta como nosso último gargalo. Tudo bem. Dreychotes começou a coordenar as tropas, e os defensores deram meia volta e marcharam para o salão. Durante todo esse tempo, eles estavam envolvidos em combate, recuando lentamente ao mesmo tempo, com a intenção de preservar suas forças o máximo possível. Os dominadores esperaram por algum tempo após a chegada dos retardatários. Mas ficaram surpresos ao descobrir que o castelo ainda estava lotado, com todas as ruas lotadas de jogadores se espremendo uns contra os outros. Invadir o castelo sem impedimentos e reivindicar o território como se tornar um sonho impossível. A menos, é claro, que estivessem dispostos a deixar tudo de lado e começar a matar todos os jogadores que estivessem em seu caminho. Mas se eles realmente fizessem isso, estariam provocando milhões de jogadores, assinando suas sentenças de morte. O rosto inicialmente determinado do cavaleiro humilde se desfez instantaneamente. Que loucura é essa? Como pode haver tanta gente aqui? Como eles vão roubar a ordem de comando do território agora? Restavam apenas 30 minutos para o fim da batalha, e mesmo que todos tivessem mais 3 horas, talvez nem conseguissem encontrar um caminho sangrento para chegar ao local da ordem de comando do território, quanto mais lutar por ela. Tecnicamente, aqueles que avançaram primeiro tinham pelo menos uma chance maior de obter a ordem de comando territorial do que esses astutos que subestimaram grosseiramente o tamanho da multidão. O que pessoas como Blue Gentleman ganhariam no final? Eles não ganhariam refeições grátis tão cedo. Chefe, agora. O que devemos fazer? Os membros dos dominadores se viraram lentamente para seu líder. O que mais há para fazer? Vamos avançar com toda a nossa força. O cavaleiro humilde estava curvado, decepcionado. Se tivessem realmente enfrentado seus inimigos em combate, perder não seria tão desmoralizante, sabendo que deram o seu melhor. Mas agora, perder antes mesmo de a batalha começar, ninguém ficaria feliz com isso. Eles encararam o cavaleiro humilde, incapazes de esconder seu descontentamento. Nesse ponto, seus membros estavam começando a questionar sua liderança. Retirada. 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 Quando Zhang Yang e os outros recuaram para o local mais alto do castelo, a catedral, apenas 1634 membros permaneceram. Para a igreja. Todos, para a igreja. Zhang Yang ordenou em voz alta. Felizmente a igreja era bem grande, com capacidade para mais de 2.000 pessoas. Matem. Os jogadores de todas as outras guildas cercavam a igreja enquanto gritavam em voz alta. Zhang Yang riu alto enquanto Li e Starlight bloqueavam a porta estreita, formando um escudo de carne extremamente resistente. A entrada da igreja era uma porta que levava a um corredor do mesmo tamanho, com cerca de 15 metros de comprimento e no máximo 4 metros de largura. No meio do caminho, havia uma parede horizontal.
Essa parte do caminho era um pouco mais espaçosa do que as outras, e os jogadores precisavam contorná-la pelos dois lados, como o ar contornando um para-brisa em movimento. Além disso, ficava a vasta abertura da igreja. Zhang Yang e os outros tanques se mantiveram firmes no final da entrada, deixando apenas o caminho estreito para os inimigos, formando uma formação defensiva perfeita. Qualquer um que se aproximasse teria que resistir ao ataque dos conjuradores e aos tiros dos caçadores atrás dos tanques, resultando em ainda mais baixas. Como era um ambiente fechado, Zhang Yang não conseguia montar em sua montaria. Seus pontos de saúde máximos foram reduzidos drasticamente para apenas 26.060. No entanto, o espaço limitado também atrapalhava os inimigos, e eles só conseguiam chegar em pequenos números de cada vez. Contando com o terreno especial da trilha, embora o número de jogadores do lado da fumaça do deserto solitário fosse superior a 1000 para 1, eles conseguiram se manter firmes. Com centenas deles usando ataques mágicos com efeitos de respingo, era uma sentença de morte total para aqueles que avançavam, e não havia espaço para barganhar com os resultados. Parem! 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 Muitos líderes de suas próprias guildas imediatamente tentaram evitar mais baixas, pois atacar às cegas só significaria usar seus números para encher um poço sem fundo. Mesmo que continuassem atacando pelas próximas 3 horas, nunca mais fariam progresso. Era necessária uma mudança de tática. Todos os ladrões entram sorrateiramente, usem sua furtividade. Mas Zhang Yang já havia previsto que chegaria a esse ponto, então, conforme as instruções, os caçadores continuaram bombardeando a entrada com barragem. Isso consumiu uma boa quantidade de flechas, mas eles já haviam recebido a promessa de uma boa quantia de dinheiro no final da batalha. A furtividade dos ladrões foi completamente desperdiçada, pois eles foram imediatamente expostos e mortos. Todos os cavaleiros, ataquem e usem sua proteção sagrada. Precisamos abrir um caminho. A oposição imediatamente mudou para uma nova tática. Faltavam apenas 21 minutos para o fim da batalha. Após algumas redistribuições, centenas de cavaleiros saíram da multidão. Guardiões, templários e cavaleiros sagrados, todos os tipos de classes estavam presentes. Cobrar. Os cavaleiros contornaram o escudo de vento e imediatamente ativaram sua proteção sagrada, avançando direto contra o escudo humano formado por Zhang Yang e sua gangue. Imune. 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 Carregando proteção sagrada sobre eles, os cavaleiros brilhavam com uma tez dourada, como estátuas de deuses imortais, ignorando todos os danos, todos os efeitos negativos, colidindo diretamente com o escudo humano criado por Zhang Yang e os outros. Foi um impacto enorme, uma força imparável atingindo um objeto imóvel. Quando os jogadores se chocavam, a tendência de serem repelidos era determinada pelos atributos de força de ambos os lados. Gongo. 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 No momento em que ambos os lados colidiram, homens e cavalos foram imediatamente jogados para longe. O círculo de defesa perfeito ficou subitamente com algumas lacunas. Os jogadores adversários pareciam formigas sentindo o gosto de sangue e invadiam o campo. A formação defensiva foi aos poucos sendo destruída. Faltavam apenas 14 minutos para a batalha terminar. Matem esse gordo desgraçado. Ele tem a ordem de comando, gritavam os jogadores sem parar. O tempo restante estava se esgotando, e todos voltaram seus olhos para Fatian. Reforcem a defesa, bloqueiem a entrada, não deixem mais ninguém entrar. Zhang Yang gritou alto, gordo, me passe a ordem de comando do território. Fatian respondeu enquanto se espremia até Zhang Yang e lhe passava o pedido. Anúncio do servidor, o jogador Zhang Yu adquiriu a ordem de comando de território. Mate Zhang Yu. Os jogadores eram como uma colmeia de abelhas, mudando seus alvos para Zhang Yang. A batalha caótica havia começado. Os jogadores que conseguiram se espremer eram de diversas guildas das 8 cidades principais, algumas possivelmente aliadas, mas a maioria dos jogadores estava definitivamente lutando por si mesma. As elites da fumaça do deserto solitário mantiveram a calma, lançando habilidades de área de efeito em áreas calculadas. Em troca, esses jogadores revidaram furiosamente com suas próprias áreas de efeito, causando a maioria das baixas da fumaça do deserto solitário, mas, inadvertidamente, causando ainda mais baixas para si. Sol da praia. Por que você me bateu?
Pelo amor de Deus, você estava me batendo também, não é? No enorme campo de bombardeios Away, os atacantes estavam sofrendo perdas maiores que os defensores. Mas havia um grande número de jogadores do lado de fora que constantemente reabasteciam os atacantes dentro do salão. Por outro lado, os números do lado de Zhang Yang estavam diminuindo lenta mas seguramente. 7 minutos. Após a redução do número de jogadores na igreja, Zhang Yang se viu rapidamente cercado pelo inimigo. Ele ainda estava sob o efeito de Destruction Smash, dificultando sua recuperação. Sua barra de vida estava começando a piscar em vermelho na linha de perigo. Bênção de proteção. Luz estelar infinita acenou com a mão, lançando um feitiço em Zhang Yang, retardando instantaneamente o processo. Mas agora a luz estelar infinita estava sofrendo dano pesado. Esta era a versão do defensor de sacrifício, não era uma transferência de dano de 100%, recebendo apenas 50% do dano causado pelo alvo, mas tinha uma duração maior de 10 segundos. Os outros guardiões e defensores foram inspirados por sua ação, tomando seus respectivos turnos para ativar seu sacrifício e bênção de proteção em Zhang Yang. Isso deu a Zhang Yang a força para permanecer firme, elevando-se como o pico de uma montanha. No entanto, o sacrifício deles foi muito bem pago, pois mais e mais tanques do lado de Zhang Yang caíram. Faltando 3 minutos, o Lone Desert Smoke ficou com apenas 329 membros. Restam 2 minutos. O Lone Desert Smoke ficou com apenas 29 membros restantes. Chegou a hora. O território é meu agora. Você deveria simplesmente se foder, pelo amor de Deus. Você que deveria ir se foder. Falta 1 minuto. Sombra do vazio, ativada. Com um solavanco, Zhang Yang saiu correndo da grande igreja, usando seus 20 segundos de velocidade de movimento aumentada para escapar de seus atacantes. Restam 40 segundos. Rearm, Shadow of the Void, ativado novamente. Mais 20 segundos se passaram. Zhang Yang conseguiu encontrar um canto tranquilo e silencioso, e começou a invocar seu Rei Urso de Orelhas Douradas. Lá. No momento em que Zhang Yang se revelou, aquele grande pingente verde imediatamente pairou sobre sua cabeça. Saltando em sua montaria, a barra de saúde de Zhang Yang aumentou instantaneamente para 40.000 pontos. Todos os jogadores corriam em sua direção como uma onda feroz de tsunami, parede de escudos, sombra de Merlinda, bloquear, cura do Berserker. Zhang Yang praticamente usou todas as habilidades de emergência que tinha à disposição. 18, 17, 16, 10. A barra de saúde de Zhang Yang estava quase esgotada. Puff! Quando ele estava prestes a cair morto, ele desapareceu milagrosamente mais uma vez. Os jogadores olharam freneticamente ao redor e viram um pingente verde brilhando no céu ao longe, apontando a nova localização de Zhang Yang. Isso foi o teletransporte do Amuleto do Amante, Yang. Zhang Yang havia dado Amuleto do Amante, Ying, para Sun Xin mais cedo, pedindo para ela entrar em modo furtivo e se esconder em algum lugar seguro, só ativando no último momento. Rápido. Por aquele lado. O maremoto mudou de direção e seguiu em direção ao novo local de Zhang Yang. 9, 8, 7, 3, 2, 1. Já era tarde demais. Anúncio do servidor. A batalha pela ordem de comando do território terminou. O último detentor da ordem de comando do território é o jogador Zhang Yu. O Castelo da Tempestade agora é classificado como território deste jogador. Todos serão enviados de volta para suas cidades principais. Não. Todos os jogadores protestavam, mas quando as luzes brancas piscaram, todos foram mandados de volta à força para suas respectivas cidades principais pelo sistema. Olhando para seus pontos de saúde residuais de apenas 48 pontos, Zhang Yang soltou um longo suspiro, deitando-se no corpo peludo de Weitei. Obrigado por assistir, até a próxima. Solen irmãos.